Gravando. Gravando ao vivo? Não, gravando. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Vamos hoje na nossa sexta aula do nosso curso do Santo Ministério. Hoje nós vamos tratar sobre liderança. Vamos fazer um resumão especial sobre liderança. Antes mesmo da gente começar, eu queria falar uma frase de Alexandre o Grande, na Idade Média, quando ele queria dominar o mundo. Então ele usou uma frase dizendo: estou à procura de homens de verdade. Ao meio-dia, Alexandre o Grande, ele estava no meio da cidade de Roma, com uma lanterna grande na mão, um candeeiro grande, iluminando o rosto de homem por homem, nas praças, nas escolas, nos teatros. Aí alguém teve a audácia de perguntar para Alexandre o Grande a seguinte frase: por que você está iluminando e olhando na face dos homens de Roma? Ele disse: eu estou procurando um homem de verdade. O que quer dizer isso, procurando um homem de verdade? Os homens são todos homens de verdade? Não. Liderança precisa ter pulso, liderança precisa ser firme, liderança precisa estar convicto e precisa estar pronto para renunciar o seu eu. A primeira coisa que precisa ser renunciada sou eu. Se eu não me auto-renunciar, nada acontece. Então liderança é isso. Vocês sabem que na Bíblia Sagrada, as maiores conquistas, os maiores milagres de vitória, só conseguimos quando renunciamos. Precisamos renunciar. Uma igreja não consegue crescer se o pastor, se a sua equipe não renunciar a si mesmo. Tem que renunciar tudo, as festas de fim de semana, os passeios, a nossa própria vida, tudo nós precisamos renunciar com um objetivo, um único objetivo, que é servir a Deus. O serviço na casa de Deus tem prioridade. Deus continua muito mais ativo do que Alexandre o Grande, dizendo: estou à busca de homens de verdade. Jesus disse certa vez: orai ao Senhor da seara, porque verdadeiramente a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Poucos são os ceifeiros. Viu, irmão? O que é ceifeiros? Obreiros. Pai do Senhor, irmão. Os ceifeiros são poucos em relação à necessidade da obra de Deus. Se vocês imaginar o Nordeste brasileiro inteiro, gente, o que prevalece é a idolatria, a feitiçaria e a prostituição. São esses três pilares de comando do Nordeste brasileiro. Digo isso porque eu vim de lá, eu sei o que eu estou dizendo. Então, se você for dizer que não tem campo para evangelizar, é porque você não quer evangelizar, porque campo tem. Aí nós vamos para o lado sul do Brasil: Minas, Rio, São Paulo. Sudeste: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então veja bem, campo nós temos no nosso país para evangelizar. O que falta é homens de verdade, alguém que renuncie tudo e vá para o campo, porque o campo é grande, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Para começarmos a nossa matéria, nós vamos fazer uso de Lucas capítulo 22, 24 a 27 e depois Mateus 20 a 28. A página aí, pastor. Oi, a página é a 32. Mateus
Dá para conseguir colocar na Bíblia, Raquel? Mateus. Lucas. Olha lá, irmãos. Introdução, né? Nós estamos na introdução do nosso material. E Mateus 22, 24, 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles precisa ser o maior. Parecia ser o maior. É que eu não gosto, eu vou ler. E eles disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém. Vocês já ouviram falar que até no meio dos discípulos de Jesus houve alguém querendo ser o principal, quem comandava, quem ia ser o diretor da missão, né? Quem que vai ser o presidente? Quem que vai mandar? Quem vai ser o comandante? E aí surgiu uma mulher no meio deles com um pedido estranho. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou para Jesus e fez um pedido: mestre, posso lhe fazer um pedido? Jesus disse: sim, pode. E ela disse: mestre, deixa eu te pedir uma coisa que para mim é muito importante. Quando o senhor se assentar na sua cadeira real, no seu trono, peço que permita que os meus 2 filhos se assentem, um na direita e outro na esquerda, mestre. Olha o pedido. Olha o egoísmo, o poderio, a força humana prevalecendo entre eles. E aí Jesus parou e disse: olha, você pediu uma coisa difícil que não está no meu comando, porque quando eu me assentar no meu trono, não vou ser eu que vou decidir isso. Se eu vou deixar com meu pai para poder resolver essa situação. Eles até podem comer e beber do mesmo cálice que eu vou beber, ser batizado no batismo em que eu for ser batizado, eles podem tudo, mas quanto essa primazia não é minha. Meu pai já separou alguém especial para sentar nessa cadeira. Vocês percebem, né? Muita gente, olha o pedido dela, queria que os filhos dela fossem os dominadores entre todo mundo. E abaixo de Jesus estariam os 2 filhos de Zebedeu, né? Os 2 filhos delas, comandando tudo. Lógico, ela queria, só faltou pedir uma pontinha da cadeira de Jesus para sentar com ele no trono. Mas os humanos são assim. O que é isso? Liderança. Ela queria que os filhos liderassem sobre todos. Ora, vai ter alguém que vai sentar? Vai, Jesus falou, mas não foi isso, não foi lhe concedido o desejo dela. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos lá, vamos para frente. Os princípios de liderança, tanto no âmbito temporal como no espiritual, são apresentados e ilustrados abundantemente nas Escrituras Sagradas e nas biografias de eminentes servos de Deus. Vamos para frente. A procura de líder. Bem, eu já havia dito a frase de Alexandre o Grande, quando ele disse que estava procurando homens de verdade. O que ele queria dizer com isso? Homem que não se curvava, homem que não era frouxo. Vocês sabem que tem muitos homens frouxos na vida, né? Tem homens que é frouxo demais. E aí, no Salmo 75, 6 e 7, Deus e os homens estão constantemente procurando líder para várias ramificações dos empreendimentos cristãos. O próprio Deus continua procurando homens de verdade.
O próprio Deus continua procurando alguém. Você vê lá na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, Deus disse que olhou dos céus para a terra, e Ele é Deus, hein? Ele sabe o que Ele estava fazendo. Ele vasculhou milímetro por milímetro da terra, procurando alguém para Ele enviar para pregar o Evangelho. O próprio Deus vasculhou isso. E aí Ele fez uma pergunta lá no livro de Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que Deus estava falando para Isaías, para ele ir? Não era para Isaías. Isaías se prontificou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Deus estava falando de Jesus, quem há de ir por nós. E aí Jesus se colocou e veio e fez a obra que ninguém era capaz de fazer, a obra salvífica, a obra salvadora. Só Jesus poderia fazer. Isaías até pensou que era ele, mas não era. Era aquela obra de restituição da humanidade. Deus estava consultando o Pai, Filho e Espírito Santo: quem há de ir por nós? E Jesus disse: eu venho. E ele se desprendeu da sua glória, deixou todo o apogeu de glória que ele era Deus, toda a divindade como Deus, se transformou em humano, nasceu e cresceu e foi fazer a obra que ninguém era capaz de fazer. Vocês vejam que lá na cruz do Calvário, quando ele estava lá, ele mesmo chegou a dizer para o Pai: Pai, por que me desamparaste? Em outras palavras, está dizendo: Pai, que eu posso fazer para eu não passar por este momento de agonia? Porque Ele pegou sobre si os pecados de toda a humanidade, desde Caim, de todos os homens da humanidade, até o último que nascer e morrer. O pecado do mundo inteiro que Adão cometeu foi lançado sobre ele. Por isso que o pai não podia olhar para o filho com um olhar de pai. Deus precisou virar o rosto. Quando Jesus disse: me abandonaste, Ele está dizendo que o pai virou o seu rosto para não ver o sofrimento do filho. Aí, como disse o irmão Santinho, está chegando ali, o irmão Santinho que figurou muito bem. Deus aprontou um míssil em cima de Jesus para destruir o pecado de toda a humanidade. Acabou, destruiu o pecado da humanidade. Olha o irmão Santinho chegando aqui. O pecado de toda a humanidade foi aniquilado em Jesus ali com o míssil de Deus. Explodiu tudo. O sol se escondeu. Houve trevas na terra. A terra tremeu como um ébrio, como um bêbado. A terra se estremeceu. Não aguentou o sopro de Deus, o míssil de Deus, destruindo o pecado da humanidade sobre Jesus. E houve trevas sobre toda a terra. E aí, para complementar, a humanidade inteira, os homens inteiros, estavam proibidos de entrar no lugar santíssimo, de ir até a presença de Deus. Nenhum homem era capaz de ir até Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 53 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. 59, entre nós e Deus, de forma que os nossos pecados eram preto como carvão, vermelho como escarlate do fogo. Porém, no dia em que se converter, Deus o transforma como a neve, branco como a neve, como a lã. E foi exatamente o que aconteceu. Deus foi lá e destruiu o pecado. Agora nós podemos chegar até Deus por meio de Jesus. Jesus rasgou a separação que existia entre nós e Deus. Agora, em qualquer lugar que nós, humanos, estivermos,
podemos falar com Deus e Deus nos atende, Deus nos responde, porque Jesus tirou esse pecado que estava nos separando de Deus. Vamos para frente? Vamos mais para frente, nós temos que adiantar nossa matéria. A natureza sobrenatural da igreja exige uma liderança que se erge acima. Isso, vai em frente, filha. Já deixo isso? Isso. Sei que eu não peguei. Bem, enquanto você procura, eu leio aqui o próximo item. A igreja reclama uma liderança definida e coerente, pois se a trombeta der sonido incorreto, quem se preparará para a batalha? Falar de batalha, estamos sabendo de batalha, né? 1 Coríntios 14, 8. Vou ler Juízes 7, 17 e 18. Tá? Leia. E ele lhe disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Amém. Vocês conhecem essa matéria, né? Espada do Senhor, espada de Gideão. Foi aí que Gideão venceu por causa do sonido da trombeta, veio da maneira correta. Se a trombeta tocar incorretamente, quem vai se preparar para a guerra? É o que o escritor disse. Mas quando se tocou a trombeta do jeito correto, então eles venceram a batalha. E a mesma coisa, precisa haver liderança com a palavra correta. Qual é a palavra correta de uma liderança? Se ensina ou não? Disse Jesus: o que procede à lei é de procedência maligna. Qual é a palavra correta de uma liderança? Firmeza, honestidade, transparência, verdade. Isso é que tem que ser liderança. Liderança frouxa, liderança fraca não funciona. Vamos para frente? Glórias a Deus, glórias a Deus. Terceiro, Deus procura líderes capazes, homens e mulheres decididos a serem modelo vivo para o seu povo, seguir e imitar. Líderes que sejam exemplos. Vocês sabem, vocês já ouviram aquela matéria católica e o padre diz assim, é bom que tenha algum padre escutando aí, ele vai entender. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você já viu falar essa frase? Muitas vezes. Você já viu, né? O que é que o padre está dizendo assim? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ele está querendo dizer que não é para você imitar a ele. E a Bíblia Sagrada diz isso? Não. Como é a pregação da Bíblia? Paulo escreveu o quê? Sejam os meus imitadores. Diga. Como também eu sou de Cristo. Então ele está errado. Se ele não quer que os fiéis sigam ele, imitem ele, é porque ele não está fazendo certo. Correto? Então nós temos que aprender a imitar os santos homens de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Liderança precisa ir na frente, ser exemplo dos fiéis. Amém? Vamos para frente. Ele diz exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Isso. Aí o próximo. Você mesmo pode e deve garimpar homens e mulheres que venham a se transformar em líderes do povo de Deus. Exemplo, André. Eu vou traduzir para adiantar. João 1, 40 e 42. Barnabé, Atos 26 e 28. André, biblicamente, foi um líder no momento de uma grande necessidade. Vocês lembram quando faltou comida, faltou pão, e ele se colocou e disse: Senhor, aí tem um menino aí, que ele tem 3 pãozinhos, 3 peixinhos, 5 pãozinhos, olha, então, ele se colocou como líder, ele foi para cima, ele buscou. O líder é aquele homem, aquela mulher ativa, que está tendo conhecimento de tudo,
se o líder deixar os liderados agir, não chega a lugar algum. Se você é mulher, você é uma líder, você tem que agir em tudo. Mas se você não é chamado para liderar, deixe quem está na frente liderar. Não tome a frente dos líderes. Sabe por quê? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas não sabem respeitar a liderança, e aí acabam se quebrando. Pensa comigo, você é um grande presidente, um grande homem, em qualquer área que for, aí tem lá um guardinha de trânsito, o homem mais simples possível. Se você passar por cima daquele guardinha, porque sua posição é maior que o guarda, você vai arrumar um problema muito sério. Por quê? Porque aquele guarda atrás dele tem uma autoridade embutida nele, que colocou ele ali, que colocou ali, que tem alguém muito mais poderoso que aquele guarda. Assim é a liderança. Liderança precisa ser respeitada, porque alguém colocou essa liderança lá. E a Bíblia diz: não há liderança se não for colocada por Deus. Então, ou seja, os líderes também têm que respeitar os líderes. Líder também tem que respeitar líderes, porque todas as lideranças, todas foram empossadas por Deus. É Deus que colocou. Por mais ruim que seja, mas a gente tem que respeitar. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Cadê você, minha filha? Vamos para frente? Vamos lá, tem um beijo aqui. Vamos. Sério? Uma borboleta tão pequenininha, filha. Seja forte e corajoso. Vai lá, Juninho, vê isso aí, filho. Vamos lá. O reino de Deus, liderança espiritual, princípios de Jesus. O reino de Deus nunca teve problema com os que querem ser pequenos. Você sabia disso? O reino de Deus nunca teve problema com quem quer ser pequeno, humilde e simples. Qual é o problema do reino de Deus? Só com quem quer ser grande. Pode escrever aí. O reino, a obra de Deus só tem problema com alguém que quer ser grande. Tem um texto da Bíblia, eu já vou continuar. Jesus diz assim: olha, se você for convidado para uma festa, não se assente nos primeiros bancos, porque pode chegar alguém que está comandando ali um pedaço e dizer assim para você: rapaz, sai daqui e vai mais para trás, porque esse lugar foi reservado para alguém superior. Então veja bem, se a gente souber, se a gente aprender normas bíblicas, a gente não vai ter problema. Porque o maior problema é quando as pessoas querem se assentar no trono. Vocês sabem que começou com um problema assim, né? Quando Satanás disse assim: eu vou ser semelhante ao Altíssimo, um pouquinho maior que ele, vou sentar no trono dele, acima de todos os anjos, eu que vou mandar no barraco. E aí ele se quebrou. É a mesma coisa nos dias de hoje. Se você não foi lhe dado autonomia para fazer alguma coisa, não faça. Não faça, só faça o que foi lhe dado para fazer. Mas se lhe deu para fazer alguma coisa, faça bem feito. Capriche, prepare, faça bem feito, porque Deus vai lhe recompensar pelo que você está fazendo. Amém? Vamos para frente, vamos. Eu falei para vocês que nós vamos fazer um resumão, e é resumão mesmo. Há uma diferença fundamental entre querer ser grande diante de Deus e fazer grandes coisas para Deus. Tem ou não tem? Querer ser grande diante de Deus e fazer grandes coisas para Deus tem uma diferença. Tem gente, irmãos, que quer ser grande, mas não quer pagar o preço, não quer renunciar, não quer renúncia. E o que é que Jesus ensinou? Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se não for assim, não nos segue. Vamos para frente? Segundo, os discípulos de Jesus queriam a glória, mas não a vergonha, a coroa, mas não a cruz, ser senhores e não servos. Mateus 20. Obrigado, filho. Deus abençoe, viu? Os discípulos de Jesus queriam glória, isso é fato, mas não queriam a cruz. E vocês
perceberam que nessa aula do discípulo de Jesus, o mundo inteiro, todo mundo nas igrejas inteiras que só quer glória. Nossa, eu vou naquela igreja porque está lotada. Você sabe a questão de 24 de Jesus? A cantora, qual o nome da cantora? Fala aí, grande aí, poderosa Rocha. Gabriela Rocha vai cantar naquela igreja, eu vou lá. Você está indo por causa de Jesus? Está querendo aparecer, que é glória. Isso é um perigo, irmãos. Vou contar uma historinha para vocês, vocês vão se lembrar. Uma coisa que depois dessa data, eu comecei a me assustar com um cantor, um pregador famoso, fiquei muito assustado. Quando eu vi os irmãos de uma cidade aí, que eu não vou falar o nome, no astral, a Cobra, pagar 120 mil reais para uma banda aí cantar, naquele tempo, hoje valia uns 300 mil ou mais, para ir cantar na cidade deles, 120 mil reais para cantar durante 2 horinhas, 3 horinhas. Você acha que isso é normal? Não pode ser normal. Você acha que Jesus estaria nesse negócio? Tá não. Desculpa, mas não dá. Todo mundo só quer glória, mas ninguém quer a cruz. Mas a ordem de Jesus não foi para andar revestido de glória. Tome a sua cruz e siga-me. Tem um diferencial grande. Liderança tem que ter visão. Como eu estou contando, vou contar uma coisa que eu vi na internet. E eu fiquei apavorado, não sabia. Eu fiquei com vergonha do outro lado de cá na internet. E eu fiquei com vergonha. A moça foi contratada para cantar e pregar numa igreja. Aí tudo lhe faltava, parece que 20 minutos para terminar o culto. O pastor falou para ela assim: irmã, você tem 20 minutos para você pregar. Pregar e cantar. Tinha pagado 3 mil reais para ela. 3 mil, 6 mil, assim, eu não lembro. Aí ela disse: não, 20 minutos, eu não vou pregar não. Ela descascou o verbo. Falou: olha, eu não sou objeto, eu não fui alugada para vir, eu vim para pregar a palavra de Deus, cantar e adorar a Deus com vocês. O pastor, ela rasgou o verbo, me disse que eu sou um produto, que ele me contratou, e só vai me dar 20 minutos, então eu não quero. Deixa o microfone sair. Você acha que não estava certa? Quem? Fazer isso? Não, ela tinha que pregar. Ela está super errada ser um objeto de contratação. Não, mas peraí, vamos lá, agora eu fiquei pensando nesse episódio. Eu achei, primeiro, ela moralizou o pastor na frente da igreja. Desmoralizou a igreja, Cristo, Segundo, e desmoralizou ela própria. Correto. Porque ela se exacerbou e falou assim: eu faço o que eu quero, eu que quero cantar mais, eu quero cantar mais. Quem tem a liderança espiritual na igreja é o pastor. O pastor falou para ela 5 minutos, 5 minutos. É aquela que fala do iPhone, que fica: ah, tá vendo esse iPhone aqui? Tô chegando nesse iPhone, deve ter que passar no Samsung. Acho que é não sei o nome dela. Aquela menina lá que é horrível. Então vamos lá. Começou tudo errado. Foi tudo. Tudo errado, todo mundo errado nisso.